Mas o que eu fiquei mais feliz, independente do resultado final, foi que eles acreditavam tanto que eles foram em massa. Os nazistinhas, fascistinhas aqui, deputados, foram em massa para a Argentina. E no final, acho que isso até ajudou o massa, porque o pessoal mais moderado deve ter ficado assustado. Exato. Porque no acho que a Argentina tem problemas econômicos muito mais sérios que o Brasil. Para quem é mais velho, imagina se a inflação nunca tivesse acabado no Brasil, se ela continuasse para sempre. Né? E aquilo que eu já falei aqui outras vezes, o Milei cresce porque cresce a antipolítica mais lá do que aqui, porque nunca nenhum governo lá deu certo, de verdade. Né? Então a esquerda e a direita tucana argentina se revezam no poder e o país continua piorando. Mas vale ressaltar a importância que tem para a crise que o governo atual da Argentina tem, o acordo com a FMI, que o Macri assinou pouco antes de sair do governo. Então ele assinou um acordo com a FMI absurdo, que estrangula totalmente a Argentina. E, pelo que eu entendi, o Massa, como ministro da Economia, veio atuando de uma forma a tentar lavar as mãos do que era a economia do governo Fernandes antes dele assumir. Gostando do papo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E parece que com a ajuda dos marqueteiros aí brasileiros ele conseguiu fazer essa transição e vender uma imagem de que ele não é a continuação do governo Fernandes. Eu queria falar um pouco do Massa. Eu separei aqui alguns dados, porque a gente massa, no Brasil, a gente está falando muito do Milei, né? E então eu acho importante a gente saber quem é o Massa, porque a gente tem todo esse folclore e eu acho que, de certa forma, a gente acaba divulgando o Milei. Hoje eu estava pensando muito nisso. A gente fica curioso, né, em saber quem é essa figura. Bizarro, caricata, né? Bizarro, o cara que se comunica com o cachorro. Então eu vou dar aqui alguns dados, eu separei aqui. O Massa é um político que está há muito tempo já na política, né? Ele foi chefe de gabinete da Cristina Kirchner, e depois ele brigou com a Cristina Kirchner, foi para a oposição à Cristina, e agora voltou para o seio ali da família Kirchner, do kirchnerismo, né, que se chama, que tinha, né, o Néstor, e agora tem a Cristina, então é um movimento que tem dentro do peronismo lá. Ele é um cara que foi eleito muito, muito novo, né, com 27 anos, em 1999, e chegou a ser presidente da Câmara. Então é um cara... É engraçado porque ele tem toda essa carreira, já adiantando, e eles têm praticamente a mesma idade. Um tem 52, outro tem 51. Então você vê que ele está na política. Você vê, ele foi eleito deputado com 27 anos, deputado provincial. Então você vê como ele tem uma carreira de, sei lá, 30 anos, mais ou menos, né? 25 anos, 30 anos. E o outro apareceu agora, assim, né? Então, aqui, mais ou menos, o que ele propõe, que é um governo de centro-esquerda, podemos dizer assim, de forma geral, um governo que propõe... Aí o programa básico, assim, né, de ter mais direitos, de ter educação pública, de ter direitos humanos. O tema da violência foi muito insensado também, tanto lá como cá, né, ou tanto... cá como lá. Então, assim, e essa história do Milei do outro lado, defendendo armamento da população, linha dura com os bandidos. Ele assim, e ele assumiu há um ano, né, como ministro da Economia, pegou uma puta bucha. Atualmente, a situação da Argentina é muito grave, né? Vou colocar até aqui alguns dados. A inflação passou de 83%, está quase 140% ao ano. E tem essa questão tem esse aí que a gente está mostrando é o paralelo, né? Mas tem o oficial também lá, então a economia, como vai perdendo valor a moeda, né, que é o peso, vai se perdendo muito a confiança na sua própria moeda, né? O que acontece em países que começam a... E não só na moeda, né? Em tudo, né? Você tem uma inflação desse jeito, vai se perdendo... Como a gente fala aqui, né, da confiança no mercado, é uma desconfiança não só da população, de todo mundo na própria economia, nas transações. E outro dia eu estava ouvindo uma repórter que mora um tempo na Argentina. Ela falou que ela é uma correspondente, então ela ganha tudo em real. E ela só só compra peso ali no que ela precisa mesmo. O resto ela deixa tudo cortado em real ainda. Então, mas, Fernando, a situação da Argentina, em termos de câmbio, é essa há mais de 20 anos. Exatamente. Eu fui a primeira vez para a Argentina, acho que em 2001. E era isso. Fazia diferença se eu fizesse o câmbio todo de uma vez, eu perdia dinheiro. Numa semana de viagem. Numa semana de viagem. E de lá para cá passaram-se diversos governos.
de todos os lados, né? E, no fundo, é uma simplificação a gente dizer que o peronismo é uma esquerda, né? O peronismo é uma mistura do PT com o PMDB, na realidade, né? O PSDB deles é a candidata da Burrich. E, realmente, a candidatura assim, avulsa, fora da política, o Bolsonaro, vamos dizer assim, era o Milei. Só que o sistema político argentino tem peculiaridades muito grandes, né? Então, por exemplo, tem 2 candidatos na seleção do Partido Peronista. O ex-governador de Córdoba, que ganhou a eleição na sua província, diga-se de passagem, foi o mais votado. Se não foi o mais votado, foi o segundo mais votado, tem uma votação de quase 30% na província de Córdoba, né? E acabou tendo no nacional 7% dos votos, praticamente, o que faz boa diferença no segundo turno. A tendência é esses votos, e da candidata efetivamente de esquerda, que teve menos de 4%, a tendência é esses votos irem todos no segundo turno para o Massa. Para o Massa, né? O perigo é só esse cara aí, ó. Juan Schiaretti, é um político muito... Isso, que é como se fosse velho. Um governador de Minas, do Rio Grande do Sul. É um peronista de centro, um cara... Eu entrei hoje, esse aqui eu estou mostrando aqui o Instagram dele, tem 100 mil seguidores aqui, governador da província de Córdoba. É um cara que você vê que... E é engraçado que muitos jovens estavam entrando hoje aqui no perfil dele, dizendo, agora é Milei, agora é Milei. E eu entrava no perfil desses argentinos jovens, né? E você fala, pô, você vê gente de 20 anos caindo no papo desse maluco. Mas é um pouco a história das mídias sociais e um pouco no discurso assim, romântico para quem está tão fodido como está um país como a Argentina. Tipo, que você vai em todos, parece um discurso interessante. O único reparo, Fernando, que eu faria em relação a tudo que você falou do Massa, é que ele não voltou ao seio do kirchnerismo, porque na realidade ele tem um tom diferente do tom da Cristina. E ele procura não se aproximar muito da Cristina para não herdar a rejeição. Nem do Alberto Fernandes ele está colado durante Vamos responder aqui, ó. O que os maqueteiros fizeram é tentar fazer com que ele ficasse longe do Fernandes, longe da Cristina, e tentar ficar um cara de conciliação. Tipo, vamos tentar conciliar as forças da democracia contra o absurdo do fascismo. Vamos responder o Ricardo? Não, porque o Ricardo está perguntando. Vamos explicar aqui para o Ricardo. Você vê, tem muita gente que está tentando acompanhar. O Massa venceu o primeiro turno. Venceu o primeiro turno. Então, até ele não ganhou a eleição porque tem segundo turno, porque ele não teve 40% dos votos, que é o mínimo que a legislação lá, e 10% de diferença para o segundo, ou metade mais um. Da segunda. Então, tá aqui, a gente está celebrando, Ricardo, porque se falava muito do Milei já levar no primeiro. Então, o Massa, não só o Milei não ter levado, mas como o Massa ainda conseguir ali uns 6% de vantagem, já dá uma margem muito boa, uma oxigenada. Só que eu queria pontuar aqui, ó, o Liberdade Avança, né? La Liberdade Avanza, que é a coligação ali do Milei, só tinha 3 deputados. Agora tem 38, não tinha nenhum senador e agora tem 8. Então, a gente vê aqui, por mais que o Massa ganhe, o Milei já conseguiu fazer uma base muito forte. E a Argentina não tem um centrão parecido com o nosso, onde vale o toma lá da cá em nome do governismo. Se o governo lá não tiver maioria, é simplesmente muito difícil dele governar. Então, por mais que o Massa ainda venha a ganhar, a Liberdade Avança conseguiu já fazer uma base no legislativo muito forte, o que a gente sabe que vai atrasar qualquer pauta progressista. Claro, mas país atrasado, não tem centrão, também. Não tem centrão? Que país atrasado, não tem centrão? Não, por que não tem centrão, Fernando? Isso que eu ia explicar, inclusive, agora. A política argentina tem uma característica das províncias. Então, se você for pegar todo o nome do país, é uma união das províncias, de fato. Então, as províncias têm muito poder e muita autonomia no seu governo local. E existe uma fricção entre governo central e governos provinciais. É ali que tem um pouco de espaço para negociação. Você ceder alguma coisa para uma província para conseguir alguns apoios no Congresso. É um pouco diferente do que é para o Brasil. Não tem nem centrão e também não tem orçamento secreto. Tem outras mutretas lá, mas esses aí... A gente pode exportar isso para eles, né? Quem sabe? A gente pode mandar o Lira lá para eles, porque o Lira... Mas uma coisa importante é que são 3 grupos de poder, né? São 3 grupos de poder, as 3 candidaturas ficarem em primeiros lugares, né? A candidatura do Burrich, que é a economia forte na Argentina. É o agronegócio, é o exportador
de carne, de grãos. Lá em Buenos Aires tem um negócio que a Fiesp deles se chama La Rural. Não é a Fiesp, é a La Rural. E tem um grande impacto político, e ela é a principal representante, o macrismo, e a Bullrich representa essa parte, o PSDB deles, que é a La Rural. Ela é meio PSDB, meio Partido Novo, né? Isso. O peronismo já é uma coisa muito mais complexa, tem que fazer uma live inteira para explicar o peronismo. Mas ele junta a tradição sindical, operária, as universidades, os servidores públicos, ele tem essa pegada mais institucional. E ele é muito forte na província de Buenos Aires. Não digo na cidade, mas na província. A cidade é mais macrista, menos peronista.